Normalmente nós ouvimos uma declaração interessante, que Deus ele tem o melhor para nós. Isso é verdade, é fato. Desde o início da Bíblia Sagrada nós vemos que o melhor que Deus pôde fazer, Ele fez e sempre fará o melhor para a sua criação, para a sua criatura. Mas uma pergunta também é interessante nós fazermos. Será que nós estamos vivendo o melhor para Deus? Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Essa é uma reflexão que eu gostaria que você viesse comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 7, nós temos o seguinte, na palavra do Senhor. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então nós vemos uma declaração importante da palavra de Deus no livro de Gênesis, onde mostra aqui o comportamento da vida de José, alguém que decidiu viver melhor para Deus. E esta decisão, esta ação de José em viver melhor para Deus, viver melhor para o Criador, com certeza trouxe para ele muitos benefícios. A princípio alguém pode dizer, mas José passou por algumas lutas, por problemas, dificuldades, foi abandonado pelos seus irmãos, foi jogado no cárcere, enfim. Mas nós vemos que tudo isso lá na frente redundou em uma bênção muito grande para a vida de José e até mesmo os ossos dele foram tirados do Egito e levados para a terra prometida. Isso porque José ele teve uma decisão de viver melhor para Deus. José viveu o melhor para Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, junto com seus irmãos e junto com seus pais. José viveu melhor mesmo quando foi vendido como escravo a Potifar. José viveu melhor para Deus mesmo quando foi lançado dentro do cárcere na prisão. José viveu melhor para Deus quando estava ali governando o Egito. Então nós podemos sim fazer uma escolha e uma decisão de vivermos melhor para Deus. Isto cabe a mim, isto cabe a você. E algumas coisas nós podemos fazer para vivermos melhor para Deus. Eu vejo uma sociedade que a cada dia ela está vivendo de acordo com os seus próprios princípios, de acordo com a sua própria vontade, que é egoísta, enfim. Mas nós podemos também, em meio a esta geração, a qual a Bíblia Sagrada vai dizer que é perversa, que é maligna, nós podemos viver melhor para Deus, onde as pessoas podem olhar para nós e ver que há uma diferença. Então nós podemos dar alguns passos e nós podemos, dentro da palavra, buscar textos específicos para que possamos viver melhor para Deus. Por exemplo, Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós podemos sim, antes de mais nada, fazer uma decisão de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós falamos em buscar primeiro o reino de Deus, nós estamos dizendo que a vontade de Deus está acima da minha vontade, que os projetos e planos de Deus estão acima dos meus planos e projetos, e eu vou andar em conformidade com isso. Buscar a Deus em primeiro lugar, o reino do Senhor em primeiro lugar, vale dizer que a vontade de Deus precisa estar em primeiro plano na minha vida. Quando eu decido andar pela vontade de Deus, é claro, eu vou estar vivendo melhor para Ele, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, nós podemos fazer a escolha. Ou vamos andar de acordo com a vontade da carne, ou de acordo com a vontade do Espírito. E esse Espírito aqui, é claro, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós decidimos andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, nós não fazemos a nossa vontade. E andar de acordo com o Espírito Santo é viver melhor para Deus. Somente uma pessoa que anda guiada pelo Espírito Santo é que pode viver melhor para Deus. Quando eu digo viver melhor para Deus, uma pessoa que vai se colocar
diante de Deus, servindo a Ele, exaltando a Ele, temendo a Ele, e aonde os seus pés pisarem, as pessoas vão ter que reconhecer que esta pessoa está servindo a Deus. Comentário bíblico: se seus desejos o guiarem às qualidades mencionadas nos versículos 22 e 23, então você pode deduzir que o Espírito Santo o está guiando. Ao mesmo tempo, deve tomar cuidado em não confundir seus sentimentos com a direção do Espírito Santo. O ser guiados pelo Espírito Santo envolve o desejo de ouvir, predisposição para obedecer e a sensibilidade para discernir entre seus sentimentos e a sua diligência para atuar. Que o Espírito Santo guie e controle sua vida a cada dia. Logo, as palavras de Cristo estarão em sua mente, o amor de Cristo estará em suas ações e o poder de Cristo o ajudará a controlar seus desejos egoístas. Então, isto que vale falar, ser guiado pelo Espírito Santo. As palavras de Jesus, as palavras do Senhor precisam estar em mim. Quem é que vai colocá-las em mim? O Espírito Santo de Deus. Uma vez que a palavra de Deus está na minha vida, uma vez que as palavras de Cristo estão na minha vida, é claro, eu vou viver melhor para Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo principal, ou nosso principal alvo? O nosso alvo primordial, Cristo. Uma vez que eu deixo de priorizar a Cristo como alvo principal, é claro, eu nunca vou viver melhor para Deus. Quando o meu alvo é Cristo, eu estou olhando para a cruz, eu estou olhando para a obra vicária de Jesus Cristo lá no Calvário. Quando o meu alvo é Cristo, eu vou andar de acordo com os ensinamentos dele. Quando o meu alvo é Cristo, é claro, eu vou estar andando buscando fazer a vontade de Deus Pai. Quando o meu alvo é Cristo, é claro, eu não vou andar junto com os recursos e os planos do mundo, muito pelo contrário, eu vou andar de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensina. E eu vejo, pela palavra do Senhor, muitas pessoas errando o alvo. Agora erram porque querem seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Uma vez que eu vivo melhor para Deus, é claro, a minha vontade ela está em segundo plano. Uma vez que eu vivo melhor para Deus, é claro, o que Deus determinar e para onde Ele determinar, eu vou. Uma vez que eu busco viver melhor para Deus e vou ter alguns problemas, é claro, isto fala dos percursos, que nós vamos perseguir, que nós vamos seguir, mas que nós vamos ter percalços, dificuldades, problemas também, porque envolve viver melhor para Deus não significa uma boa vida. Viver melhor para Deus não significa que tudo vai dar certo a princípio, mas viver melhor para Deus muitas vezes significa também ter muitas lutas, problemas, dificuldades, perseguições, como foi o caso de José. Ele foi perseguido pelos seus irmãos que não compreenderam o plano de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Viver melhor para Deus, como fez José, significa que nós vamos ter que abdicar dos nossos desejos, da nossa vontade, e vamos ter que dizer não para o pecado, como fez José quando foi ali tentado a ser seduzido pela mulher de Potifar. Mas nós vemos que em tudo José buscou viver melhor para Deus, e quando nós buscamos viver melhor para Deus, nós vamos andar buscando olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vejo nesta declaração de Cristo a questão do amor, não somente entre os seus discípulos, não somente entre o povo cristão, mas este amor aqui que Jesus nos ensina a viver precisa ser extensivo a todas as outras pessoas, independente de credo religioso, independente de classe social, independente de nação, enfim, nós precisamos buscar viver este amor aqui que o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Comentário bíblico: amar a outro não era um mandamento novo, mas amar a outros da mesma maneira que Cristo amou a outros era revolucionário. Observa que o Senhor Jesus ele está pregado na cruz. Ele está ali olhando agora por uma multidão que ele havia feito milagres, que ele havia curado muitas pessoas, que ele havia multiplicado pães e peixes, mas aquela mesma multidão é a multidão que o condena a ser crucificado. E mesmo assim, a palavra que ele libera para aquelas pessoas é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que está fazendo. Isto mostra a grandeza do amor de Cristo para com a vida das pessoas, e é este amor que ele nos ensina a viver.
Este amor revolucionário que o mundo precisa conhecer para viver melhor para Deus. Se o mundo não conhecer este amor revolucionário por intermédio de Jesus Cristo, nunca viverá melhor para Deus. Agora devemos amar a outros nos apoiando no amor sacrificial de Jesus por nós. Ou seja, o nosso lugar era para ser condenados. O nosso lugar era para estarmos ali no lugar de Cristo pregados na cruz. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Diz a Sagrada Escritura lá em Isaías 53 que ele se fez maldito por nós, que ele se fez maldição por nós, que ele foi condenado por culpa nossa, mas mesmo assim ele libera uma palavra de perdão para as nossas vidas. Tal amor não só levará os inconversos a Cristo, mas também manterá os crentes fortes e unidos em um mundo hostil a Deus. Verdadeiramente o mundo ele anda na hostilidade contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu reino, contra o seu espírito e contra o seu Filho Jesus Cristo, contra a obra de Cristo lá na cruz. É uma realidade que as pessoas preferem seguir o seu próprio curso e deixam de olhar para Jesus, o nosso alvo. É bem verdade que as pessoas podem receber da parte de Deus o perdão, mas para isso precisam decidir se querem viver melhor para Deus por intermédio de Cristo. Jesus foi um exemplo vivo do amor de Deus, do mesmo modo que nós devemos ser exemplos do amor dele. Então nós devemos sim buscar viver melhor para Deus em um mundo hostil a Ele e a sua palavra, vivendo o amor de Cristo. Cada dia, independente a circunstância, independente o local, independente os problemas, independente o que estiver passando, nós devemos viver melhor para Deus e isto exemplificando o amor de Deus através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós abrigarmos o amor de Cristo dentro de nós, nós vamos viver melhor para Deus. Não tem uma outra forma. Eu não encontro uma outra fórmula de viver melhor para Deus neste mundo, a não ser vivendo o amor que Jesus nos ensina e nos manda viver. Então que esta palavra venha trazer para você uma reflexão muito grande, que você comece a refletir. Você quer viver melhor para Deus ou você está vivendo melhor para si mesmo? Esta é uma pergunta que só você pode responder, e isto para Deus. E que Deus te abençoe e te ajude, por intermédio do Espírito Santo e da sua palavra, a viver melhor para Ele. Amém? Deus te abençoe.